A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, amigos, familiares. Graças a Deus por mais uma madrugada na presença do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Salmos, Propósito, capítulo 52, versículo 1. O título diz assim: A justiça e a bondade de Deus, poesia de Davi, A justiça e a bondade de Deus, A palavra de Deus diz que uma certa vez chegaram para Jesus e disseram: Bom mestre. Aí o Senhor disse: Bom só há um, que é o meu Pai que está no céu, Então bom só há Deus Todo-Poderoso, que faz a chuva descer sobre os maus e sobre os bons da terra, diz a sua palavra, que faz o sol nascer e se pôr, sobre os maus e sobre os bons da terra, Deus é tão misericordioso, seu amor dura para sempre, que Ele abençoa até mesmo a todos, A bênção universal do Senhor, a misericórdia dEle, o amor, o perdão, A justiça também, Ele é amor, mas também é fogo consumidor, diz a sua palavra. E o Salmo 52, o versículo 1 diz assim: O homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. Sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem. Prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso Deus acabará com você para sempre. O versículo 5. Ele pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: Vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre, e sempre, ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o salmista, ele estava falando de homens, no sentido literal, homem e mulher, que não teme a Deus, que não busca a Deus, que não guarda os mandamentos do Senhor, homens que confiam na força do seu braço, no seu poder, na sua riqueza, humanamente falando. Pessoas que acham que podem tudo, praticam a maldade em vez da justiça, a perversidade, Tem prazer em praticar o mal, a perversidade. Mas não sabe essa criatura, essa pessoa, que acima de tudo e de todos existe um Deus, um justo juiz, que não dormita, que não dorme, o guarda de Israel, que a palavra do Senhor diz que os seus olhos são como chamas de fogo
e contempla a todos na face da terra, que nada é encoberto diante dos seus olhos, né? Vê tudo, o Senhor vê tudo. E para Deus, meu irmão, essas pessoas, elas não são nada. Elas podem ser grandes diante de mim, de você, mas diante de Deus não são nada. São pó e cinza, meu irmão. Um sopro do Senhor, elas desaparecem. Por isso que o salmista ele diz aqui, ó: veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse, e ele só confiava na sua própria riqueza e procurava segurança na sua própria maldade, né? O ser humano, pessoas que por ter uma posição, outras por ter uns bens materiais, acham-se melhor do que as outras, né? Acham que pode pisar. Aqueles que aparentemente eles acham que são menores por talvez ter um cargo menor, uma posição, né, de que outra, humanamente falando, porque para Deus, meu irmão, não existe grande nem pequeno, nem rico nem pobre. Diante de Deus nós não somos nada sem a sua presença, sem o seu amor e a sua misericórdia. Por isso que estamos aqui nesta madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, porque reconhecemos a nossa pequenez. Sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, que sem o Senhor na nossa vida nós não chegaremos a lugar nenhum, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Se Deus não tiver misericórdia de mim, de você, da nossa família, para nos guardar, nos livrar, quem mais, meu amigo, meu irmão, vai nos livrar dos males? O mundão está aí, a perversidade, a maldade do ser humano, né? Quantas pessoas estão sendo destruídas, quantas estão sendo humilhadas, massacradas, e só Deus para ter misericórdia, guardar e livrar a nossa vida, para que Deus esteja conosco. Os anjos do Senhor, diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, que o anjo do Senhor estão a serviço dos fiéis na terra. Fiéis, aqueles que procuram em Deus a sua segurança, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor. Aqueles que buscam no Senhor Jesus a sua misericórdia para vencer o dia a dia da vida, as lutas, os problemas que muitas vezes aparecem do nada e às vezes a pessoa não está preparada espiritualmente diante de Deus, com temor e tremor, e aquele problema afunda aquela pessoa, aquela má notícia, aquela luta que vem sem ela menos esperar. Por isso que eu e você tem que estar cada dia mais, meu amigo, meu irmão, preparados. Preparados como, meu amigo? Em oração, em jejum, em leitura da palavra, em comunhão com Deus, buscando a Deus a todos os momentos da nossa vida. Davi disse: eu busco o Senhor pela manhã, ao meio-dia e à noite. Ou seja, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, diz a palavra do Senhor, né? Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Daniel era um dos jovens governantes, né? Na época do rei Nabucodonosor, um jovem que temia a Deus, buscava a Deus, e pela inveja daqueles governantes daquela época, porque Daniel era um cristão, servir a Deus, o Deus dos céus, e eles pediram o decreto ao rei. Eles viram Daniel orando, que ele abria as janelas, diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, que Daniel abria as janelas, né, que dava assim para a cidade, e orava a Deus lá no castelo, né?
do rei, orava ao Senhor de manhã, de tarde, de noite. E aqueles invejosos, mal, perversos, viram Daniel orando e foram contar ao rei, pedindo ao rei que assinasse um decreto que só a ele adorasse a grande estátua que o rei Nabucodonosor estava preparando, né, para ser adorada pelo povo. E o rei assinou sem maldade o decreto, né? E eles foram e denunciaram Daniel ao rei, caluniaram Daniel para o rei. Ó rei, Daniel, ele não adora o Deus que o Senhor, a estátua que o Senhor preparou para o povo adorar, ele adora outro Deus. E diante da lei do Senhor, ele tem que ser jogado na cova dos leões. Olha só a maldade, né, meu amigo? A maldade. Naquela época já existia gente assim, hoje não é diferente. Tem pessoas que desejam o seu mal só em olhar para você. Querem ver você derrotado, querem ver você humilhado. Por isso que nós temos que buscar o único Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. E diz a palavra de Deus que o rei, triste, né, mas tinha assinado o decreto, mandou que eles jogassem Daniel na cova dos leões. E diz a palavra de Deus que o rei ficou triste, né, por tudo aquilo que estava acontecendo, mas como ele tinha assinado o decreto, eles não podiam voltar atrás, pois palavra de rei não podia voltar atrás. E eles foram, pegaram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. E diz a palavra de Deus que o rei perguntou a Daniel, gritou, né? Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus te livrou da boca dos leões? Diz a palavra de Deus que Daniel lá da cova gritou, né? O meu Deus, sim, ó rei, fechou a boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fechou a boca daqueles leões. Deus enviou os seus anjos para fechar a boca daquele leão, para não devorar Daniel. E diz a palavra de Deus que o rei voltou atrás e tirou Daniel da cova dos leões e jogou dentro daquela cova aqueles inimigos que queriam ver o mal de Daniel, um homem temente a Deus que não tinha feito mal nenhum, só fazia o bem ao rei, né? Servia ao rei. E diz a Bíblia que a palavra de Deus que eles nem chegaram no fundo da cova, os leões já foram estraçalhando todos eles, né? Que o rei mandou jogar todos aqueles homens maus, os adivinhos, né? Aqueles que desejaram o mal de Daniel. Irmão, como vale a pena você servir ao Deus vivo de Israel, ao Senhor Jesus. Porque mesmo que os inimigos desejem o seu mal, o homem mau, perverso, quer ver, planejam, te caluniam, te defamam, né? A testemunha falsa, a língua mentirosa, defamadora, deseja o teu mal. Mas se você for uma pessoa, um servo, uma serva do Senhor, que teme a Deus, que anda na presença de Deus com temor e tremor, pode ficar certo, meu Deus, meu amigo, meu irmão, que Deus vai te livrar de toda a língua mentirosa, que Deus vai fechar a boca dos leões, vai enviar os seus anjos para fechar a boca dos leões e te dar vitória diante dos inimigos, diante de todos aqueles que desejam o seu mal. E foi assim com Daniel. E diz a Bíblia que Deus abençoou Daniel
no reinado do rei Nabucodonosor, que o rei assinou um decreto, uma lei, que todos daquele povo, nação e língua tinha que adorar unicamente ao Deus que Daniel servia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E é isto que Deus quer de mim, de você, meu amigo, meu irmão, é que nós verdadeiramente servimos ao Senhor com amor e com temor a Deus. Não que nós queremos ser mais de que ninguém, de que nosso próximo, não, mas que nós tenhamos uma vida de temor a Deus, ainda que muitos desejem o seu mal, o meu mal, mas nós devemos continuar servindo e temendo ao Senhor Jesus, e Deus nos honrará. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Ele disse, nada nos separará do amor de Cristo. E quem nos justifica é quem? O Senhor, é Deus que nos justifica. Não adianta eu e você estar se justificando, querendo se defender, né? Se o próprio Deus é quem nos defende, é quem nos honra, é quem nos guarda. Porque foi o próprio Deus que defendeu Daniel diante daquele rei, né, onde muitos caluniaram, defamaram Daniel, mas o Senhor os honrou, o Senhor o abençoou. E diz a Bíblia que Deus deu vitória a Daniel, né? Porque Deus, meu irmão, meu amigo, Deus, ele não age por emoção, não. Deus, ele é justo, ele é um justo juiz, e pode ficar certo que ele vai julgar com justiça a minha causa e a sua causa. E nesta madrugada nós vamos clamar pela justiça de Deus. Que o Senhor faça justiça na sua vida, na minha vida. Que o Senhor venha nos dar vitória em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada de oração e de jejum, leitura da Tua palavra, meu Deus, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, dos seus familiares, a vida da minha mãe, da minha irmã Solange, do meu filho João Vitor e família, dos meus tios, meus irmãos e família, parentes. Entregamos, Pai, a vida de cada um deles. Entregamos a vida dos amigos, dos seus familiares, a vida daqueles diretores da empresa, dos gerentes, de todos os funcionários ali da empresa. Deus, entregamos os clientes nas mãos do Senhor. Oramos e pedimos ao Senhor, meu Pai, por cada um, meu Deus, que o Senhor venha salvar, libertar, abrir o entendimento de cada um, meu Deus, para que resplandeça a luz do Teu Evangelho na mente do coração deles. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoe pelas nossas limitações, pelas nossas falhas diante dos Teus olhos, ó Pai, pelos nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe para que nós também possamos perdoar aos nossos amigos, familiares, nosso próximo, Senhor, como ensina a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira do nosso coração, da nossa mente, meu Deus, toda a seta do maligno, toda a semente do mal, seja repreendida em nome do Senhor Jesus nesta madrugada. Toda a seta de Satanás, todo o pensamento mal, meu Deus, do nosso coração, da nossa mente, contra a vida dos nossos familiares, contra a vida dos nossos amigos, contra a vida do nosso próximo, Senhor, repreenda, meu Deus, toda investida do mal. Pai, quebra nesta madrugada toda a força, todo o trabalho de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de umbanda, de quimbanda, toda oferenda, meu Deus, que o inimigo das nossas almas recebeu
nas encruzilhadas, na Mata Virgem, no cemitério, na cachoeira, meu Deus, nas encruzilhadas, na catatumba, trabalhos para destruir o casamento, meu Pai, colocar frieza no casamento desse irmão, deste amigo, Pai, colocar, meu Deus, doenças, colocar depressão, insônia, síndrome do pânico, ansiedade, meu Deus, miséria, amarrar a vida dessa pessoa. Pai, quebra nesta madrugada todo laço. Meu Deus, envia teus anjos, o arcanjo Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins, o exército do céu, com a espada desembainhada, Senhor. E quebra nesta madrugada todo laço contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares, amigos. Meu Deus, livra-nos dos acidentes, da bala perdida. Livra-nos, Senhor, de todo mal, do suicídio, dos homicídios, das maldades, meu Pai, do perverso. Livra-nos deles, ó Deus. Cega eles, Pai, para que nem cruze os nossos caminhos, nem os caminhos dos nossos familiares, nem amigos. Oramos pelos enfermos, doentes, por aquela criança. Passa a tua mão, Pai, ali na mente, na cérebro daquela criança, restaurando, dando saúde. Passa a mente nos rins, Pai. As tuas mãos nos rins, meu Deus, daquela criatura, removendo o cálculo renal, a pedra dos rins. Remove, meu Deus, a miséria. Meu Deus, remove as dívidas, o agiotismo. Liberta, meu Deus. Liberta da miséria, abre portas extraordinárias na nossa vida, na vida dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo Brasil, pela nação. Oramos pelas autoridades brasileiras, meu Deus. Oramos para que o Senhor faça justiça na vida daqueles que foram, meu Deus, dada a oportunidade de serem eleitos, ó Deus, para governar com justiça a nação, mas governa com imparcialidade, com maldades. Usam dos seus poderes, humanamente falando, ó Deus, para praticarem maldade e injustiça. Ó justo juiz, faz justiça na vida de cada um deles, Pai. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, aqueles que fazem a tua obra, que levam, meu Deus, a palavra do Senhor, a semente do Evangelho, meu Deus, nas ruas, nos hospitais, nos ônibus, nas praças, meu Deus, nas igrejas, nas redes sociais. Que o Senhor os abençoe, cada um, abençoe a família, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, fecha a boca dos leões, Pai. Fecha a boca dos leões em nome de Jesus. Deus querido, amado e santo, nos dê grandes vitórias, vitória ao teu povo, teus filhos, a tua obra, ao nosso próximo, família, Deus, amigos, que o Senhor dê grandes vitórias, livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família. Que o Senhor te dê uma madrugada abençoada, final de semana de muita proteção, livramento na sua vida, na sua família. Que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração, no nosso coração, na nossa mente. Como diz a palavra do Senhor, né? Que nós sejamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos vaso para a honra nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal no YouTube, é @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, vai tocar no sininho para receber as notificações, as orações, a leitura da palavra. Em nome de Jesus, você vai compartilhar
nas suas redes sociais a mensagem da palavra de Deus. E pode ficar certo que o Senhor vai te recompensar, te abençoar mais ainda, amém? Fica com Deus, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui após meia-noite, em oração, jejum, leitura da palavra, que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, porque sem Ele nada nós podemos fazer, amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus, um sono reparador, amém? Deus te abençoe.